Você está em dia com o seu bem-estar? Pois fique atento, porque o Litoral na TV dá dicas para você ter mais saúde e qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre varizes. Elas incomodam muita gente, só que nem todos sabem que são elas as causadoras de inchaços e dores nas pernas. Está na hora de ouvir um médico. As varizes são veias que perderam sua função. As causas variam, mas as varizes incomodam, principalmente esteticamente. Pernas cansadas, ardor e inchaços são alguns dos sintomas das varizes. Em todos os casos, é bom buscar aconselhamento médico. Varizes são veias tortuosas e dilatadas que perderam a sua função permanentemente. Então isso é importante para a gente diferenciar das veias normais, que muitas pacientes acabam vindo aqui achando que são veias que precisam ser retiradas, e são só veias dilatadas. Atletas, homens costumam ter veias no braço, na perna um pouco mais dilatadas que o normal e não são varizes. A variz é uma veia que perdeu a sua função. Qual a função da veia? Levar o sangue da perna, do braço, da própria cabeça de volta ao coração. Então, no caso dos membros inferiores, como eles estão abaixo do coração, essa pressão que o sangue exerce faz com que elas dilatem e percam a função. Dentro da veia existe uma válvula pequenininha, uma válvula unidirecional, que faz com que o sangue suba e não consiga voltar. É como se ele subisse de escada, ele sobe, para na válvula, na próxima contração, caminhada, movimento da batata da perna, ele sobe mais um pouquinho e assim vai. Então tem pessoas que nascem sem essas válvulas, então são as varizes congênitas, tem crianças que desde pequenininha já têm varizes, tem síndromes congênitas que fazem isso, e às vezes é só com o passar do tempo, essa veia vai dilatando, como a válvula é uma em cada parede da veia, essa dilatação faz com que uma válvula pare de encostar na outra, como uma portinha de bar. Imagina uma porteira de bar, daquela que vai e volta, mas no caso da veia, ela só vai. Então são duas paredinhas, se ela se afasta, imagina que o batente da porta largou, mesmo que a porteira do bar feche, as pessoas vão passar entre o vão, e assim funciona. Então o sangue sobe, mas ele consegue descer, e isso causa as varizes. E em quais pessoas as varizes são mais comuns? Normalmente as mulheres têm mais varizes do que os homens, uma taxa de 4 para 1, mais ou menos. As pessoas com mais idade, pessoas obesas, sedentárias, mas existe, como eu falei, o fator genético. Então tem muita gente já com 9, 10 anos de idade que desenvolve varizes. Os sintomas? Desde peso, cansaço, ardor, queimação, aquela perna que no final do dia a pessoa sente que está mais pesada que o habitual, a pessoa chega e comenta que tem sensação de estar andando com um sapato de chumbo, às vezes o pé fica vermelho e muitas vezes simplesmente a pessoa não sente nada disso, mas tem coceira. No final do dia a perna fica coçando, quando tira a meia, tira o sapato, ela sente que o pé os dedos estão todos vermelhos, um pouquinho às vezes mais inchado que o normal, com coceira. Então esse é um sintoma bastante comum das pessoas com varizes. E as formas de tratamento? Tudo vai do tipo de doença que a pessoa tem. Então a doença varizes, hoje ela se classifica dentro de um capítulo do livro que a gente chama de insuficiência venosa crônica. E essa insuficiência venosa crônica vai desde o nada, que a gente numa tabelinha usa um número que é o 0, até o 6. O 0 é uma pessoa que não sente nada, como eu falei. O número 1 é uma pessoa que tem vasinhos, que é a grande queixa, a parte mais estética, a pessoa vem reclamando que tem os famosos vasinhos, que tecnicamente a gente chama de telangiectasias, mas é conhecido como vasinhos, ou aranhas vasculares, que às vezes parece uma aranha, um corpinho de aranha com um monte de vasinho ao redor. As varizes, que seria o número 2, uma perna inchada, tem gente que não tem vaso, não tem variz, mas todo final de dia a perna está inchada, pesada. Vem para alterações da pele, então aquela pele escura, manchada, às vezes com pigmentozinhos, parece sarda igual dá no rosto, e a perna começa a ficar assim, no tornozelo, no pé, na perna, isso vai subindo, vai se concentrando até você ver aquelas pessoas mais idosas com a perna escura, parece que ela está usando uma meia preta na perna o tempo inteiro. E aí o número 5 e o número 6 são as pessoas com feridas na perna, a ferida aberta e a ferida fechada, que são as úlceras venosas. O médico vascular Alexandre Reis destaca a importância de uma avaliação e o tratamento das varizes. É importante o tratamento ser avaliado para a gente poder ver se você vai ter tendência a isso ou não, porque nem todos os estágios são obrigatórios na pessoa. Não é porque você tem vasinho que você vai ter varizes, não é obrigatório você passar por todos os estágios. Assim como quem às vezes está numa ferida aberta nunca teve varizes, simplesmente foi depois de uma batida, foi depois de um acidente, um esmagamento, uma picada de mosquito, abriu a ferida e ela não fechou mais. Então os estágios não são obrigatórios você passar por todos eles. E no tratamento, anestesia é necessária?
Dependendo do tratamento, sim, porque os vasinhos a gente consegue secar eles no próprio consultório, não há necessidade de anestesia. Aí cada colega utiliza uma forma diferente. Alguns usam um produto que é o agente esclerosante, que a gente chama, que é o produto que seca o vasinho, e alguns pode-se usar isso sozinho, isolado, pode-se acrescentar anestésico, alguma substância para amenizar um pouquinho a dor, porque o líquido, quando ele entra, ele queima um pouquinho realmente, mas a anestesia em si, para isso, não precisa. Quando se vai tratar varizes ou microvarizes, aí sim, precisa de uma anestesia, porque eu vou ter que fazer um pequeno furo, um corte um pouquinho mais profundo, então a pessoa precisa de anestesia para fazer isso. E a necessidade de uma internação nesses tratamentos? Depende do tamanho da veia. Se for uma veia única, 2, 3 microvarizes, a gente consegue fazer isso no consultório. É o que a gente chama tecnicamente de flebectomia ambulatorial. Mas na verdade é o que? É tirar a variz, é fazer a microcirurgia de variz. Muitos pacientes já fizeram. Eu fui no consultório do meu médico, ele fez uma anestesia local, tirou uma variz que eu tinha. Realmente é possível fazer. Só com uma anestesia local a pessoa faz um curativo, eu visto uma meia elástica nos meus pacientes e eles saem andando no mesmo dia. Se forem muitas varizes, uma quantidade maior em termos de número, então assim, isso dá mais trabalho, é mais chato para o paciente tomar tanta anestesia, e o anestésico ele tem um limite para ele não intoxicar a pessoa. Então mais vale você internar, fazer uma anestesia e aí você faz esse tratamento a nível hospitalar. E o pós-operatório, como que é esse pós-operatório e tem alguma diferença nos tratamentos do pós-operatório? Tem. Se você fizer uma anestesia local, é como você ir no dentista reparar um dente que está com problema, mexer numa gengiva, tirar uma pinta do rosto. Você faz uma anestesia local, uma recuperação super tranquila, um analgésico simples, tipo dipirona, paracetamol resolve. Se você for no hospital, provavelmente é porque você tinha mais. Então, automaticamente, seu pós-operatório é um pouquinho mais dolorido, mas tudo que se resolve com analgésico, nada que você precise ficar internada por conta de dor. Os pacientes saem no mesmo dia, no caso de uma internação hospitalar, a gente chama de hospital dia, porque é uma internação que não dura nem 12 horas. Normalmente o paciente interna de manhã, opera, meio-dia já está no quarto almoçando, final da tarde ele recebe alta. No mesmo dia, isso é muito cômodo, porque é uma preocupação muito grande, de os pacientes acharem que vão ter que ficar 2, 3 dias internados. Tem gente que tem filho pequeno, então não tem quem cuide. No mesmo dia volta para casa, mesmo sendo hospitalar. E existe algum probleminha que a perna fica inchada depois desse pós-operatório? Tem que ter um cuidado especial? Tem. Então, assim, aí são escolas, cada um faz de um jeito. Então, nós temos o hábito de sempre nos nossos pacientes, além do curativo, a gente usa as meias elásticas, as meias compressivas. São meias que têm uma compressão progressiva, ela é mais apertada embaixo, no pé, tornozelo e panturrilha, e conforme ela sobe até a virilha, ela vai afrouxando. Isso faz o pós-operatório ser bastante mais tolerável. A dor é menor, a quantidade de roxo é bem menor e o inchaço, consequentemente, também. Existe alguma prevenção? A pessoa pode se prevenir ou pode minimizar os danos causados pelas varizes? Pode, fazendo exercícios de forma regular, evitar o sobrepeso, o uso de cigarro, o uso de anticoncepcional, mas aí a gente também cai num problema, que é a prática do dia a dia. As mulheres não querem engravidar, as mulheres têm cistos de ovário, têm miomas que às vezes precisam de anticoncepcionais. Então é interessante nesses casos ter uma parceria entre o ginecologista que trabalha com essa paciente, que atende essa paciente, para pedir uma opinião do que ele pode usar, porque a gente tem condições de pelo menos orientar um anticoncepcional que seja menos maléfico para a parte circulatória. E tem gente que me pede o que eu posso tomar para nunca ter varizes. Se a pessoa tiver tendência, não adianta, vai ter varizes, que ela pode fazer esse monte de coisinhas, o exercício aeróbico, exercício onde ela não tenha muito impacto, evitar ficar muitas horas em pé, mas aí a gente cai no segundo problema, você trabalha sentada no escritório, ou você trabalha em pé atrás de um balcão como vendedora, ou na rua como ambulante, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que tentar minimizar, mas as meias elásticas ajudam. Eu sou bastante fã das meias elásticas, sou um grande defensor delas, mesmo na Baixada Santista, que é um lugar quente, mas, assim, é possível usar, sim. Existem meias até o joelho, meias com fios de algodão, meias climáticas, então são bem finas e bem confortáveis, mesmo no verão. Lembrando que tem que procurar um médico, não é sair comprando qualquer tipo de meia e nem tomando qualquer tipo de remédio. Não, isso é importantíssimo, porque as meias, elas como tem uma compressão, algumas são suave, média e alta compressão. Tecnicamente a gente não usa esse termo, nós trabalhamos em termos de números. Então existem meias de 15 a 20 de compressão, de 20 a 30, 30 a 40. Então imagina assim, se o seu corpo tem uma pressão normal, que é de 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é o famoso 12 por 8, essa é a pressão com que o seu coração manda o sangue para baixo, 120 milímetros de mercúrio. Eu ponho uma meia de 40, está indo só 80.
entendeu? Eu já estou cortando uma parte. Se você por um acaso tem uma doença na parte da artéria e você não chega a essa quantidade de sangue, isso é possível de se examinar, o médico consegue fazer isso no consultório com equipamentos específicos. A minha meia, se ela for muito apertada, ela vence a pressão que o próprio coração está mandando para a perna. Então não é qualquer paciente que pode usar. É importante ele passar pelo médico, ser examinado. Se ele não tiver contraindicação, a meia é um remédio. Então ela precisa ser prescrita, receitada por um colega. Os avanços da medicina trouxeram maior comodidade aos pacientes. De acordo com o Dr. Alexandre Reis, há novidades para o tratamento das varizes. Nós temos desde os vasinhos, novidades para ele, então as famosas aplicações que os pacientes perguntam, mas ainda é o método antigo de injeçãozinha? É uma injeçãozinha, mas de antigo só existe o fato de ser uma injeçãozinha, porque na realidade as agulhas mudaram bastante. Antigamente usava-se agulhas grossas, as agulhas foram diminuindo, existem as agulhas de insulina, que são agulhas finas que os diabéticos utilizam para fazer a aplicação, e existe a agulhinha própria para secar o vasinho, que ela é mais fina ainda, quase metade do tamanho da agulha da insulina, então é super tranquilo, é um fiozinho de cabelo. Essas são as aplicações. Existem os métodos por radiofrequência, que no caso seria o termocoagulador, que ele emite uma onda de radiofrequência e cauteriza o vasinho. Existe o método a laser, onde o laser ele utiliza uma luz que queima o vasinho, ele é específico para a hemácia e para a parede do vaso, então é uma técnica também. E aí, vamos lá, para as microvarizes, a gente pode fazer uma aplicação, por exemplo, de uma coisa chamada microespuma densa, que as pessoas chamam de espuminha, ou os pacientes, eles criaram o nome de esponjinha, mas não é uma esponja, na verdade é uma microespuma, como um mousse de cabelo, como um spray de barba. E ele tem a capacidade de secar veias até mais calibrosas, mas tem uma série de restrições, porque ele costuma às vezes manchar um pouco a pele, pelo fato de a gente fazer uma veia mais calibrosa. Existem as microcirurgias ambulatoriais, onde a gente faz uma anestesia local e consegue resolver isso no consultório, e existe a cirurgia de varizes feita mesmo no próprio hospital, geralmente pela quantidade de varizes e quando tem que mexer, por exemplo, na veia safena, que é uma veia que vai da virilha até o tornozelo. Essa nunca dá para fazer com anestesia local, é uma veia muito longa, não tem como você anestesiar todo o trajeto da veia para retirá-la. E aí é que vem uma grande novidade, que você pode fazer isso pelo método de fleboextração, que a gente chama, que é quando se faz um corte na virilha, um corte no tornozelo ou no segmento doente dessa veia, tira-se ela, é uma coisa até meio grosseira, mas assim, arranca-se a veia, tá? Então isso dá um pós-operatório mais dolorido, com um pouco mais hematoma. E existe um método chamado de endolaser, onde passa-se uma fibra óptica dentro do caminho da veia, através de uma punção, então não se faz corte, se punciona a veia, igual quando você vai tirar sangue. Aquela mesma agulha, aquela agulha cor-de-rosa, então a gente punciona a veia, passa a fibra óptica por dentro. A fibra óptica, para quem não sabe, é como se fosse um fio de pesca grosso, mas ela é feita com cabo de acrílico, mas é bem fininha, passa-se por dentro, vai até o começo da veia e aí se dispara o laser. O laser, como ele aquece, ele ferve, vamos dizer assim, a veia por dentro, ele cauteriza a veia, de dentro para fora. Então um pós-operatório muito mais tranquilo, onde às vezes as pessoas em 3, 4 dias já conseguem voltar às suas atividades. Não há necessidade de ter medo. Para ter pernas bonitas, procure um médico e pode fazer o tratamento, que é super tranquilo. Com toda certeza. Um grande medo, até que é interessante a gente citar, é sobre anestesia. As pessoas, quando a gente fala em hospital, elas têm um verdadeiro pavor, porque falaram que tinha que tomar uma injeção nas costas, é aquela coisa assim que a pessoa se assusta, ou uma geral, e aí alguém morreu numa cirurgia de varizes. Na verdade, não há necessidade de uma anestesia geral. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente vai operar o paciente da cintura para baixo, não tem por que fazer seu cérebro dormir, seu coração, seu pulmão parar de respirar, então fazer uma anestesia geral, a não ser que existam contraindicações para uma anestesia da cintura para baixo, que são os bloqueios que se chamam. Então uma anestesia, uma peridural, uma raquianestesia, hoje ela é feita super tranquilo. Antigamente as mulheres tinham parto, tinham que ficar 24 horas deitadas, porque dava dor de cabeça. Então assim, hoje é uma agulha super fininha também, é bem tranquilo, você toma anestesia, como eu falei, meio-dia você está no quarto, 3, 4 horas depois da cirurgia você já está no quarto, sentada, almoçando, no mesmo dia você levanta, sai andando do hospital, entra no seu carro e vai para casa. Então é bem mais tranquilo, não precisa ter medo, com toda certeza.